CEMIG ou CPFL? O que mais faz sentido para aporte agora? E como que você deveria organizar a carteira caso você queira uma empresa do setor elétrico nesse momento que as ações todas caíram? Como que eu vou escolher entre Taesa, Transmissão Paulista, CPFL, CEMIG, Auren? Como que eu faço para escolher isso? E aí a primeira coisa que eu quero deixar para vocês aqui como consideração é: sempre preste bastante atenção nas premissas que você está colocando para fazer um investimento, ou seja, o que você vai exigir. O que eu exijo de CEMIG se eu for investir nela? O que eu exijo de CPFL, CPFE no caso, né? O ticker na bolsa. Se eu investir nela, o que eu exijo de Auren? Para você não se frustrar com os resultados e ter a paciência e a verdadeira força do investidor, que é aguentar pelo menos 3, 4, 5 anos com a mesma ação na bolsa, que é normal 3, 4, 5 anos uma ação andar de lado. Principalmente se a gente está falando no mercado como o Brasil, onde o investidor gringo, essa movimentação de fluxo financeiro gringo tem mas muita relação com a bolsa. Então aqui, como prometido para vocês, no último vídeo de CEMIG que eu falei sobre toda a situação dela, porque estava lá na casa dos 10, eu até falei que talvez cairia para baixo de 10, né? E realmente caiu para baixo de 10, chegou a bater ali 9,91. E aí eu prometi naquele vídeo que eu ia falar um pouquinho mais sobre CPFL para você, pra gente fazer uma comparação, afinal as duas são bem parecidas. Olha a apresentação institucional da CEMIG e olha a apresentação institucional do CPFL, elas são muito parecidas. A diferença é a região. E aí o bom do Brasil é este, né? Como o Brasil é continental, uma empresa como a CEMIG, por exemplo, ela era gigantesca, ela é grande pra caramba e ela atua em Minas Gerais. Pode ter outra empresa tão grande quanto o CEMIG, ou até maior do que CEMIG, que atua no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Sudeste. E perceba, você consegue ter as duas na carteira, porque se fosse na Europa, por exemplo, a CEMIG seria de um país, CPFL seria de outro, entende? Então, a mesma coisa acontece com Sanepar, Sabesp e Copasa. E eu quero mostrar para vocês aqui que quando você vai tentar decidir entre uma ação e outra, a gente tem que calcular o preço teto, jogando as mesmas premissas para as duas empresas. Então, a gente já falou sobre CEMIG neste vídeo aqui. Se você quiser ir lá assistir depois que esse vídeo acabar, faz muito sentido você entender sobre os pontos que eu pontuei lá. Esse vídeo é praticamente uma continuação desse outro vídeo, para a gente comentar aqui um pouquinho sobre CPFL. Então eu peguei aqui a apresentação institucional da CPFL, só para a gente entender qual que é o modelo de negócio da empresa. Tem muita gente que não sabe muito bem o que a CPFL é. Ela é um bichinho mesmo, assim, que tem muita coisa para você entender, mas é facinho, você vai conseguir compreender aqui. Olha só, o free float dela é só de 16%. E olha a controladora. Pois é, China, né? Ó, você sabia disso? Tem muitas empresas listadas na Bolsa Brasileira hoje que são de controle fora do Brasil. A gente tem o próprio Santander, controle europeu. A gente tem o próprio Banco ABC, que tem o controle do Líbano lá, inclusive estatal, né? Governos mais autoritários. Então você tem que colocar isso dentro do seu risco ali de investir na empresa. No caso aqui do CPFL, é a China. No caso da CEMIG, o estado de Minas Gerais, né? Então a gente tem esses detalhezinhos aí. E aqui a gente já consegue ver como que é dividida a CPFL, que a gente já consegue ver todos os braços dela. A gente tem distribuição de energia, então ela é uma distribuidora com a CPFL Paulista, Piratininga, Santa Cruz e RGE. Depois a gente tem geração e gestão de energia, ou seja, geração produz energia, gestão compra e vende e tal. Então aqui a gente tem CPFL Brasil, esses nomes aqui, CPFL Sul Geradora, CPFL Brasil Varejista, enfim, tem outras aqui embaixo. Depois transmissão, tem os braços das transmissoras aqui também, isso aqui tudo de transmissão, tá? E depois parte de serviço, em CPFL, Supre, Pessoas, Infra, Finanças, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí quando a gente desce aqui, ó, você consegue ver que realmente é controle chinês, ó, tem 1, 2, 3, 4 cadeiras do conselho de 7 que é chinês, ou seja, o controle é chinês mesmo, né? Se esses caras aqui definirem alguma coisa, não que seja ruim, né? Mas o controle é chinês. Então tem um Gustavo aqui, um Antônio e uma Cláudia, e tudo muito bem qualificados eles, tá? Todos muito bem qualificados. Quando a gente chega aqui, presta atenção, ó. Isso aqui é tudo, toda a CPFL, todo o centro de atuação dela no Brasil todo. Então os pontinhos pretos aqui são as centrais elétricas, então tem central elétrica aqui em praticamente 10 estados do Brasil. Aí a gente tem as linhas de transmissão são concentradas no Rio Grande do Sul, né? Consegue ver aqui o risquinho preto. Daí tem as geradoras e tem aqui mais distribuidoras. Aí que a gente consegue ver qual que é o EBITDA da empresa. 13 bi, tá em milhões, né? Então não existe 13.461 milhões. Existe 13 mil milhões? Não existe. Mil e milhões são unidades de grandeza. Então quando existem 2 unidades de grandeza, a gente junta num só. 13 mil milhões é a mesma coisa de 13 bilhões, porque 1000 vezes 1 milhão é 1 bilhão, beleza? Só pra galera, porque a galera confunde, mas é 13 milhões. Não, não é 13 milhões não.
é 13 mil milhões, ou seja, 13 bilhões de reais de EBITDA. O lucro líquido, 6 bilhões. O CAPEX, que é o investido, 6 bilhões. E aqui a gente vai fazer um paralelo, porque a CEMIG está investindo pra caramba e esse foi o nosso ponto principal de atenção quando a gente gravou o vídeo, né, que eu falei com vocês na sexta-feira passada. A gente falou sobre esse CAPEX. Inclusive, o CAPEX da CPFL nesse último semestre foi maior do que o da CEMIG. Uai, Léo, mas o que ia atrapalhar os resultados da CEMIG no quesito de distribuição de dividendos e o que a gente tinha que prestar muita atenção era investimento, por que aqui não? Aqui também. Você vai entender aqui o que a gente vai falar e qual que é a diferença desse cenário aqui para o cenário de CEMIG, tá? A dívida líquida tá de 30 bilhões de reais, 2,31 de dívida líquida sobre EBITDA. Basicamente o mesmo indicador que vai ficar CEMIG ali, tá? Então, beleza. Na parte das dívidas, eles estão bem que parados aqui, né? Quando a gente fala sobre o EBITDA por segmento, você consegue ver que o grande braço dela é distribuição. Vem 8,8 bi. Desses 13 bi, 8,8 bi vem do cenário de distribuição. Aí vem 3,6 bi de geração, quase 1 bi de transmissão e tem aqui 300 milhões de serviços. Então perceba que essa é a primeira companhia de distribuição com 13% do market share de toda a energia distribuída no Brasil. Pensa assim, ó, de toda a energia distribuída no Brasil, 13% é a CPFL que faz. É grande pra caramba. Tem uma grande distribuidora aqui no estado de São Paulo, né? Então isso aqui gera realmente absurdo. A CPFL paulista aqui é absurdo. Tem também ali praticamente o Rio Grande do Sul inteiro. É CPFL, com CPFL RGE, né? Quando eu morava lá em Tenente Portela, que aproximadamente aqui nessa região aqui, eu usava a RGE. Quando a gente dá um zoom aqui, você consegue ver o número de clientes, né? O quanto que realmente ela está permeada aí, né? Nos dois grandes pontos de distribuição. A gente tem a distribuição aqui de CPFL RGE no Rio Grande do Sul, tudo que é vermelhinho aqui é RGE. E aí nós temos 3 empresas distribuidoras no estado de São Paulo. Então tem esse azulzinho aqui, que pega grande parte, né, que é a CPFL Paulista. Aí tem a Piratininga aqui e a verdinha aqui, que é a Santa Cruz. Mas no total, ó, tem 5,2 milhões de clientes, mais 2 milhões de clientes, mais 0,5 milhões de clientes e 3,2 milhões de clientes, né? Dá mais de 10 milhões de clientes, né? Dá 10,9 milhões de clientes atendidos, absurdo. 687 municípios, 4 distribuidoras, né? Dividindo em 4 distribuidoras. E esse lugar onde tem essa distribuição, onde ela está inserida, é o lugar, né? A região do Brasil que produz 14% do PIB brasileiro. Absurdo, né? E aí a gente chega num ponto interessante aqui de empresas distribuidoras, que é sobre as perdas, o famoso o gato, o jump of the cat, né? O gatozão lá. Isso existe em praticamente todos os estados. Nos estados do norte, por incrível que pareça, é muito maior, assim, é 10 vezes maior. Loucura mesmo com a cultura lá fazer isso. Inclusive, quando eu morava em Macapá, tava fazendo minha faculdade lá na Udifap, cara, era gato pra todo lado. Pra todo lado. Você via assim, e os caras nem escondiam. Então, inadimplência não é a mesma coisa de gato, tá? Não é porque o cara fez o gato que ele tá inadimplente, porque aí ele não tem que pagar nada, então não tá inadimplente, né? Os gatos são chamados de perdas. Então, a gente tem o PDD, que é o saldo do devedor duvidoso, a provisão por devedor duvidoso, do mesmo jeito que existe lá no banco, né? Porque existe inadimplência aqui, então a gente tem que ter um PDD também. Gira em torno de 1,03% da receita aqui, então bem tranquilo. Esse PDD tá bem tranquilo aqui no caso da CPFL. E aí aqui a gente tem a parte de perdas, né? A gente consegue ver aqui em todas as CPFLs que no total o limite era para ser de 8,46. Quando uma empresa vai lá e arremata um leilão, seja na distribuidora, seja na transmissora, seja na geradora, ela vai lá e arremata um leilão, no caso das transmissoras com a ANEEL, ou ganha uma concessão de hidrelétrica, ou ganha uma concessão municipal para distribuição de energia. Eu explico isso aqui detalhadamente na mentoria, cara, absurdo, de verdade. Eu duvido que tenha alguém que explique o que eu explico nessas lives de modelo de negócio, que cobra de você R$2.000 pra você entrar na mentoria e passar um ano fazendo live e tirando dúvida e pergunta. Eu duvido. Porque se tem um cara que faz isso, você tem que honrar o cara. E você pode até deixar aqui nos comentários. Inclusive vocês da MGD9 aí que já entraram, já tem uma semana que estão junto comigo, deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando da mentoria ou não, porque tem ainda gente que não entrou e que tá aí nos últimos dias para decidir se vai entrar ou não. Então deixa aqui nos comentários, e você que ainda tá com dúvida se entra ou não, lê os comentários aí da galera, tá? Você da MGD9, você da MGD8, da MGD7 aí que já entrou, deixa aqui os comentários aí só pra galera ver. Pode falar mal também, tá? Se quiser falar mal, pode falar mal também. Fala o que for verdade. E aí, aqui no caso das concessões para distribuidoras, o órgão regulador define, você pode até ter no máximo tanto de perda, a energia pode cair tantas vezes, o tempo de duração quando tem uma queda pode ser de tanto tempo máximo. Esse limite aqui é definido pelo órgão regulador. Você está vendo aqui que no total a CPFL está perdendo, né? Ela está tendo mais perda do que o esperado por órgão regulador. Quando for fazer uma nova renovação, tem 2 pontos aqui. Ou a CPFL vai ser tratada como uma empresa que não conseguiu cumprir a meta e perder a concessão, coisa
coisa que não é, que eu já vou te mostrar aqui, não é o problema da CPFL, é mais o problema dos consumidores mesmo. Ou então a ANEEL pode revisar esse limite para cima. E aí ela consegue pagar mais pela concessão, porque a CPF não tem culpa do caboclo fazer gato, né? E tem medidas para tentar evitar isso, né? Mas aqui você consegue ver que a única que consegue aí bater o limite é a Santa Cruz, né? Que aqui tem menos perdas. Aí eles estão fazendo mapeamento de perdas, blindagem de caixas para a galera não ficar mexendo, inspeções, substituição de medidores obsoletos ou defeituosos para novos equipamentos, enfim, visita, regularização, enfim. Então essa parte da perda que ela não está conseguindo bater não é uma coisa que, meu Deus do céu, né? Mas imagina, 10% de perda é muita coisa, né? Se você aumenta 10% a receita, é absurdo, né? E aí agora a gente vem sobre os indicadores de qualidade, que esse aqui a CPFL amassa. Você pode pegar todas as distribuidoras da bolsa, todas. A CPFL amassa todas. Isso aqui é loucura mesmo. Indicadores de qualidade, que é o que realmente depende da CPFL, não depende do caráter do Zezinho fazer o gato ou não, né? Aqui, esse DEC parece muito complicado, mas é a duração de interrupção de energia. Quanto tempo, quando cai a energia, quanto tempo fica para voltar? Na média. Ah, caiu a energia. Em 30 minutos voltou? Beleza. Caiu a energia. Em 2 horas voltou? Então essa é a média medida, tá? Então na CPFL Paulista, a meta é ter 6,10 horas de interrupção no ano. Beleza? 6,10 horas de interrupção, isso é o tanto de duração máxima que os clientes podem ficar sem energia. E aí é óbvio, vai ter cliente que vai ficar um pouquinho mais sem energia do que outro, é óbvio, né? Depende de onde você está. Mas na média, você consegue ver aqui que a CPFL não só tem um indicador muito mais baixo do que o limite, mas também que ela vem reduzindo isso. O que já era muito bom, ela vem reduzindo. Você consegue ver em todos os gráficos, né? A CPFL Piratininga também mesma coisa, abaixo do limite. Na Santa Cruz também abaixo do limite. Na RGE lá no Rio Grande do Sul, que tem muito mais vento, tem loucura lá também, tem mais interrupção mesmo, mas ainda assim é abaixo do limite e eles vêm diminuindo, então muito legal, né? E aí a gente tem um outro indicador de qualidade que é o FEC, que é a frequência. Então DEC, D de duração, FEC, F de frequência. Quantas vezes cai? Porque uma coisa é cair uma vez e ficar 6 horas, outra coisa é cair toda hora e 10 minutos por hora. Porque isso traz um problema para a empresa. Quando tem interrupção de energia, quando cai energia, não queima nada seu, tá? Aquela história de que quando cai, queima, é mentira. Queima é quando volta. Porque quando a energia volta, às vezes ela volta numa tensão muito mais alta. Aí seus aparelhos são 110, voltam na tensão de 170, só um exemplo. E aí faz a queima do aparelho. E quando queima aparelho, a empresa tem custo com isso. Então, quanto menos frequente for essa interrupção, tudo certo. A duração não tem nada a ver com a queima, né? Mas a frequência tem muito a ver. Se cai 3 vezes agora sequenciado, né? 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, cai 3 vezes, isso pode causar dano, inclusive, para a própria empresa, né? O cliente sai prejudicado, a empresa também. Então, aqui é medida em vezes. As interrupções de energia, na média, né? Na média, é óbvio que na sua região, por exemplo, você pode usar RGE. Na minha casa, RGE cai umas 4 vezes no ano. Que tá batendo até essa média aqui. Aqui em Maringá já caiu 2 vezes. Uma porque um cara bateu no poste que arrebentou o poste. E teve uma outra que caiu numa chuva aí, que aqui tem... Maringá é muita árvore, né? Muita árvore. Então, já caiu 2 vezes aqui. Se fosse CPFL, aqui no Paraná não tem CPFL, né? Mas já estamos aqui 2 vezes. Na RGE, 4.4. Você consegue ver aqui também que a frequência é muito menor do que o limite, né? Ó, limite e frequência, limite e frequência, limite e frequência. Então, eu quero te propor um desafio. Entra no RI, na apresentação institucional da Light, que é a do Rio de Janeiro, e veja a frequência de interrupção e veja a duração também da interrupção, que você vai ver que loucura que é. Você vai ver que loucura. Entra na Equatorial, que também é uma empresa distribuidora, distribui ali em Goiás, no norte, um pouquinho no nordeste também. Veja a DEC e a FEC lá pra você ver. Loucura. O que mais faz diferença para a distribuidora é manter a concessão funcionando, aumentar o número de ativos dentro dessa concessão para quando fazer a revisão tarifária periódica, que acontece de 5 em 5 anos, ter uma reavaliação positiva e você ter um aumento de receita, só que fazer isso com o máximo de economia possível. E terceiro, saber cobrar os caras. Tem que cobrar. Não pode ficar deixando o gato acontecer, não pode deixar aí a galera ficar inadimplente, né? Tem que ter uma eficiência na cobrança, uma eficiência no corte de energia e uma eficiência para evitar gatos. Então, por isso eles fazem tantos investimentos sobre essas operações inteligentes, né? Os medidores inteligentes. Ela tá fazendo 1,2 bilhão de investimento, 2,9 milhões de medidores para poder diminuir aí essas perdas, ter mais eficiência operacional. Se tem medidor inteligente que emite sozinho, eu não preciso pagar um cara para ir lá, né? Eu tenho menos custo com o trabalhador, tem corte remoto. Imagina,
um dia eu esqueci de pagar energia lá em casa. Aí quando eu cheguei assim, tinha os caras mexendo nos relógios lá do apartamento, lá em Tenente Portete. Aí são todos, como era um prédio, era todos os relógios assim, né? Aí tinha uns caras mexendo lá no relógio, eu falei assim, eu não vou nem passar aqui pra não atrapalhar os caras, né? Mal sabia que eles estavam mexendo no meu relógio. Aí eu subi sem energia, eu voltei correndo pra pegar os caras, pros caras já religar, que eu já ia pagar e eles já tinham ido embora. Então, olha que doideira. Precisou de 2 caras, um caminhão para deslocamento pra ir lá desligar a energia do Léo. Isso dá custo, né? Isso dá custo. Aí depois eu paguei, tive que ligar, agendar pra vir fazer o religamento em 24 horas. Aí veio de novo um caminhão, 2 pessoas, parou e tal. Então perceba, tanto o corte quanto a ligação tem custo, né? Quando você faz aqui um medidor inteligente, você tira esse custo. E vai ter também melhor qualidade no serviço, sem sombra de dúvida, né? Então, plano de substituição dos medidores, praticamente todas as empresas estão passando aí por um ciclo de investimento, as de energia, as de saneamento, 2025, 2030. Eles sempre lançam, né, esses projetos de investimento em 5 anos. E aqui você consegue ver, ó, 2026 vai fazer essa troca aqui até 2030, mais 1,2 milhões, né? Vai finalizar aí os 2,9 milhões. Aqui a gente tem as transmissoras, então todos os projetos de transmissora. A RAP aqui é mais grandona, mais gordinha. Essa RAP aqui de 1.000 milhão, que agora você aprendeu que é 1 bilhão. A concessão vai até 2042 e é 100% da CPFL Energia. Às vezes você tem uma linha de transmissão que é entre você e outra, então você divide a RAP no meio, né? No caso aqui não, só tem essa TESB aqui que é 98%. Itaú, se eu não me engano, também é da ESA, tá? Então aqui tem 10%. Você consegue ver que as concessões são muito longas e duradouras, né? Inclusive, eu já te ensinei que isso aqui é de 30 em 30 anos, normalmente 20, 30 anos. Você consegue ver, por exemplo, esse aqui de 49, na verdade, ela pegou essa concessão em 2019, tem pouco tempo. Essa de 51 foi em 2021, essa 42 em 2012. Isso se for de 30 anos, né? Às vezes é de 20 anos. Então poderia ter sido aqui em 2022 também. Mas em geral é 30 anos mesmo. Então essa RAP está garantida e ajustada pelo IPCA. Por isso que a gente sempre fala que transmissor é o filé mignon das energias, que é muito mais fácil fazer valuation, porque a RAP, que é a receita anual permitida, ela é ajustada pelo IPCA, então a gente não tem medo de repasse de IPCA nenhum. É quase como se fosse uma renda fixa de IPCA mais na renda variável. Basicamente isso. Então são 115 quilômetros, 4 subestações. O capex aqui da ANEEL que eles gastaram foi de 1 bilhão, e aí tem um RAP de 81 milhões na média, né? Isso aqui dá um ROI menor do que 10%, tá? Não é, assim, um gigantesco investimento, uma coisa que ela acertou demais. Não, não. Talvez na renovação melhore, nas manutenções, mas isso aqui não é um ROI tão alto, não. Você vai ver um ROI de CAPEX por RAP das transmissoras, a Transsão Paulista consegue fazer melhor, a Taesa é que mais faz melhor, ela só arremata aqueles lotes que tem um ROI muito bom mesmo. Cada vez mais esse setor que é muito legal, né, que ele é muito atrativo, que ele é muito seguro, ele fica cada vez mais competitivo e cada vez mais você tem que abrir mão do ROI e focar muito mais em quanto mais rápido eu consigo entregar, enquanto menos eu consigo gastar para poder receber. O CAPEX aqui da ANEEL é 1 bi. Mas se eu conseguir construir mais barato, eu consigo aumentar, né, a relação de CAPEX RAP. Aqui você consegue ver as concessões. Então aqui a gente tem o desempenho financeiro da empresa, o EBITDA subindo aí mais 1,6% ano a ano, 2025, 2026, né, nos últimos 12 meses, que ainda não passou 2026 inteiro. Então o acumulado dos últimos 12 meses, pegando de julho até agora. O lucro líquido subiu 2,9%, o CAPEX subiu 6,5%, e aí a gente tem aqui o plano de CAPEX de 26 a 2030. Então, 26, 6,4 bilhões, 6,9 bilhões, 5,9 bilhões, 5,8 e 5,8 em 2030. Então aqui vai ter um investimento de 31 bilhões de reais até 2030. Lembra lá que a gente falou de CEMIG, vai ser 44 bilhões? E a gente até olhou aqui na CEMIG que ela vai fazer um investimento de 44 bilhões, que é mais do que o seu market cap atual. Loucura isso aqui, né? É mais do que o quanto ela vale hoje no mercado, é o quanto ela vai fazer de investimento. Então aqui a gente tá falando de um investimento gigantesco, né? Se a gente pega aqui o Enterprise Value, é basicamente o Enterprise Value da empresa. E aí quando a gente faz a mesma comparação aqui com o CPFE, ó, o market cap da CPFE é 48 bi, vai investir 31 bi. Então é um investimento mais controlado, né? Não é pouco não, 31 bi é quase 70% aqui, 80% da empresa, mas é mais controlado. Quando a gente leva em consideração o Enterprise Value, aí fica ali na casa dos 50%, né? Então é realmente uma empresa que está investindo bastante, mas em comparação com o que ela já é hoje, é menos do que CEMIG, e isso nos possibilita visualizar mais dividendos dessa empresa do que de CEMIG. Não que dividendo seja a última Coca-Cola do deserto, que você sempre tem que preferir empresa que paga dividendos, mas em momentos de taxa alta de juros, a única forma de você aumentar sua ativo para ganhar do CDI, ou é uma mega valorização no curto prazo, você comprar agora e valorizar muito, porque se for valorizar daqui a 3 anos e valorizar 30%, você perdeu pro CDI. Então tem que ser uma mega valorização, você tem que ter consciência de que tem que ser uma mega valorização, ou recebimentos de yield mais frequentes do que você receberia no CDI,
CDI, né, nos vencimentos, e muito próximo do que aquilo que você receberia no CDI, porque aí você não obriga a empresa a valorizar pra caramba. Então, se você consegue com 50% de distribuição da empresa, conseguir aí 80% de CDI, 70% de CDI, 60% de CDI que seja isento de imposto de renda, tem muita empresa pagando 10% de yield, né? E isso é isento, isso dá quanto? 80% do CDI, já é isento, e você ainda fica com 50% dentro da empresa para ela valorizar. Você não obriga ela a valorizar 100% em 5 anos. Você obriga ela a valorizar 30%, 40%, porque você já recebeu, né? Você aumentou sua posição acionária e tal. Então, o retorno fica mais, entre aspas, previsível. Isso reduz risco, né? Então, faz sentido nesses momentos de alto risco você preferir fluxos de caixa. Não que o ROI da empresa é gigantesco, né, da CPFL, em comparação com o CEMIG, não que o da CEMIG seja ruim, mas a CPFE consegue realmente fazer um pouquinho mais de ROI. O ROIC das duas estão bem equiparados, mas a CPFE também amassa ela. Margem líquida de CEMIG 10, CPFL 13, e a gente tem um PL aí de 6 da CEMIG e um PL de 8 da CPFE. Porque isso aqui não é a única coisa que você tem que olhar, né? Não é só o PL. Olha que interessante, eu vou te mostrar aqui, vou deixar de tarefa de casa para você. Se você quiser entrar na mentoria, eu vou te explicar sobre isso, tá? Deixar o QR Code aqui e o link na descrição, tá fechando as vagas. Olha só, PL de 8, CEMIG 6, você fala, então CPFE é mais cara do que CEMIG. Só que aí a gente pega preço sobre EBIT, que é o lucro operacional da empresa, tirando todos os custos e tal, pra você ver a importância da margem e tal, do ROI. Olha que doideira. Aqui é 4,92. Então, para ter em EBIT, que é o lucro operacional da empresa, já tirando depreciação e amortização, o quanto que eu paguei, eu preciso de 4,9 anos aqui. E na CPFE, 4,8. Uai, parece que ela acabou de ficar mais barata do que a CEMIG. Por isso que não dá pra você olhar só quantitativamente falando, você tem que olhar qualitativamente também e tem que fazer valuation pro fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa que importa nesses momentos. Ele também importa nos outros momentos? Sim, mas nos outros momentos, quando tá tudo muito bom, taxa Selic caindo, gringa entrando no Brasil, qualquer pessoa é gênio. Qualquer pessoa é gênio. Qualquer youtuberzinho que quiser criar um canal agora, se a taxa de juros estiver caindo, vai ter rentabilidade positiva. Então, não é sobre você acertar naquele momento que tá fácil para todo mundo acertar. Todo mundo é gênio. É você manter a sua carteira entregando um bom rendimento. Às vezes você nem vai ganhar, nem vai vencer o CDI. Olha pra você ver, o fundo da Guepardo, que ganha 21% ao ano desde 2001 até hoje, 21% de média ao ano, tá perdendo pro CDI nos últimos 5 anos. Aí você olha pra sua carteira e fala assim, ai, estou perdendo pro CDI. Aquele youtuber ali está perdendo pro CDI. Nem sempre é porque ele é ruim, tá? Nem sempre é porque ele é ruim. Não que você não vai dar atenção pra quem tá perdendo, porque às vezes tá perdendo pro CDI porque é ruim mesmo. Mas avalie muito bem o que você tá julgando, né? Porque às vezes você olha pra alguém aí que tá vencendo CDI e tá só com Bitcoin na carteira. Aí valorizou agora 20%. Engraçado que agora você vai começar a ouvir falar de Bitcoin de novo, que começou a valorizar. Mas perceba, a gente tem que fazer aqui os nossos valuations. Inclusive, CEMIG 4 não tem tag along, tá? O tag along da PN aqui não existe na CEMIG 4. Na CEMIG 3 a gente tem 80% de tag along. E na CPFE a gente tem aqui 100% de tag along, né? 100% de tag along. Então, fica esse detalhe aí. Se você quisesse fazer a comparação com o CEMIG 3 também seria justo. E a gente vai agora então para os valuations. Primeiro, vamos fazer o valuation aqui de CPFE. Pegando aqui o resumo dos indicativos, que inclusive a gente usou no outro vídeo também, a gente consegue ver aqui qual foi o lucro líquido consolidado da distribuição, geração, transação e serviços. Olha que doideira. Serviços aqui ganhou 41 milhões. Teve um crescimento absurdo, né? Porque no segundo tri de 2025 deu lucrou só 1 milhão. Então a gente tem que prestar atenção nisso aqui, que pode ser que isso aqui aumente um pouquinho mais a receita da CPFE, tá? Essa parte de serviços e outros não tem em outras empresas. Você vê aqui que já é basicamente 25% aqui de transmissão e essa parte de serviços, né? No caso da CEMIG a gente tem a Gasmig, que é uma coisa que a CPFL não tem também. Então tem esses detalhes, esses nuances aí. Mas aqui a distribuição é o que compõe aí realmente grande parte do resultado, depois vem geração e todas elas cresceram o lucro, né? Ano a ano, 7,3, 6,5. A gente comparou o EBITDA consolidado, CEMIG crescendo 6%, 8% e aqui crescendo 17%. Deixa eu até para não falar bobeira, ó, o EBITDA aqui cresceu 8,8% e aqui 17,7%. O lucro líquido aqui cresceu 21%. No caso da CEMIG caiu 15%. A gente falou sobre isso, né? Sobre a despesa financeira que já está batendo aqui na CEMIG. E aí perceba, está no mesmo grau de endividamento atual. Mesmo grau de endividamento atual. Se a gente olha aqui, a gente tem CEMIG com 2,58 de dívida líquida sobre EBITDA ajustado, né? E quando a gente olha a dívida líquida sobre EBITDA aqui, no caso da CPFE, a gente tem 2,36. Então perceba, subiu também a dívida, tá? Não é que não subiu não, subiu 19% a dívida. Só que mesmo com essa subida de dívida, o fluxo de caixa operacional da CPFL
é melhor do que a da CEMIG, não tem como a gente negar isso. Não tô dizendo que CEMIG é ruim não, inclusive nem tem CPFL na carteira e tem uns querelinhas lá de CEMIG na carteira da 2INSS. Mas olhando para o cenário atual, não tem como a gente ignorar de que CPFL está melhor para esse cenário até 2030, que não é nem um cenário de curto prazo, até 2030, são 5 anos, né, 2030, 2031, tá melhor do que a CEMIG nesse momento. E aí perceba, a gente vai usar aqui o lucro líquido do semestre, tá? Então o lucro líquido do semestre de 2026 foi 3,3, a gente vai só anualizar. Lembra, como a gente está fazendo fluxo de caixa, a gente tem que anualizar os retornos. Então, se eu estou olhando lá no primeiro trimestre, eu tenho que anualizar o primeiro trimestre. Como que eu anualizo um trimestre? Eu multiplico por 4, porque um ano tem 4 trimestres, né? Então, se eu tenho um trimestre, eu quero transformar em um ano, se eu multiplicar por 2, é um semestre. Se eu multiplico por 3, é um semestre e um trimestre. Um ano tem 4 trimestres, então tem que multiplicar por 4. Então, se eu estivesse olhando de um trimestre, multiplicaria por 4. Como eu estou olhando de um semestre, ó, o primeiro semestre de 2026, eu tenho que multiplicar por 2. Por quê? Porque um ano tem 2 semestres, beleza? Então não se confunda nisso. Às vezes algumas pessoas eu vejo nos comentários perguntar, por que você multiplicou o lucro por 2? Não é só pegar esse lucro e jogar lá na Word? Não, você tem que anualizar. Esses lucros aqui, a parte de valuation da Word aqui, é anualizado, tá? Então tem que anualizar. Então a gente vai pegar aqui esses 3,347 aqui, isso está em bilhões, vezes 2 dá 6,694 bilhões. Aí a gente vai lá agora na Word, tá? Então aqui na Word eu vou colocar 6,6, esqueci já, 694 bilhões. Isso aqui seria o lucro líquido da empresa atual. Eu vou colocar aqui até em 5 anos, porque tem um projeto de investimento até 2030. A gente teve já a revisão tarifária periódica aqui no caso da CPFL, mas vai acontecer outra antes de 2030, igual vai acontecer com o CEMIG, em 2028 vai acontecer uma revisão tarifária periódica, por isso que eu já vou te mostrar aqui como que você tem que ajustar isso no seu valuation. E aqui eu tô colocando 4,5% de crescimento, como se ela fosse só repassar a inflação, tá? Ano a ano. Então, 4,5% de rendimento, beleza? Apesar da taxa de crescimento esperado ser de 7,51%, porque eu pego o ROI e tiro o payout médio e dá essa taxa aqui de crescimento. Se você preencher aqui, você consegue ver tudo preenchidinho. Inclusive, se você quisesse, você poderia vir aqui e ver a média do ROI da empresa, pra você não jogar o que tá agora, né? Mas ver a média do ROI. Você consegue ver que a média do ROI da CPFL não é baixo. A média global é 12%. A CPFL tá amassando aí com 30, 31, 29, 26. Então, realmente uma ótima. Rapaz, tá coçando o dedinho. Tá coçando o dedinho. Então, aqui a gente poderia até colocar aqui, ó, 23,69 de média. Aí você vai lá na Word, coloca aqui, ó, 23,69 de média. 23,69 de média. E é a mesma coisa que você poderia fazer com payout, tá? Na própria apresentação institucional, ela mostra aqui sobre a alavancagem, né, que tá subindo aí desde 2025, porque tá pegando mais dívida para investimento, e aqui ela mostra o payout de dividendos, ó. 2021 foi 100%, 2022 100%, 2023 100%, 2024 69%, 74%, 90%, e a política de dividendos dela é mínimo 50%. Então o mínimo é 50%. Dependendo da alavancagem, a gente pode ter mais ou menos, Então pode distribuir 100%? Nessa época que ela estava muito pouca dívida. Muito pouca não existe, né? Mas foi só para ênfase aí. Pouquíssima dívida. A partir daqui começou a se endividar, então tá distribuindo um pouquinho menos, né? 2026 tá com a previsão de pagar 90% de payout, e aí em 2027 vai aumentar um pouquinho a dívida, provavelmente vai voltar ali por 60, 70, mas a gente pode colocar, quando a gente vai fazer o preço teto projetivo aqui também, o fluxo de caixa descontado, só que olhando só para os dividendos, a gente vai usar a política aqui do payout mínimo de 50%, mas você vai entender. Então, vou colocar um payout médio aqui de 70% por enquanto, a taxa de crescimento esperado seria de 70%. Se eu distribuísse aqui 80%, a taxa daria ali 4,5%, por isso coloquei aqui 4,5%, como se ela fosse distribuir 80%. Taxa de desconto é o quanto que você espera receber dessa empresa, porque você vai descontar valor presente. Se você não assistiu às lives, né? Infelizmente eu ensinei isso aqui tintim por tintim. Mas se você não conseguiu assistir as lives, aí eu te convido de novo a entrar no Mentoria, que lá eu te explico mais de 10 tipos de valuation, te explico todos os tipos de valuation que você precisa saber, o que eu uso de principal, o que o Warren Buffett usa de principal, o que os analistas usam de principal e como que a gente pode juntar tudo isso pra você usar um valuation que nunca vai deixar você errar. Ou pelo menos vai minimizar, assim, 90% dos seus erros. Então, que a taxa de desconto de uma empresa dessa poderia ser 15%, com um prêmio aqui de 1%, deixando aqui 15%, você consegue já fazer os ajustes. Então, isso aqui é o nosso preenchimento inicial. 38% de margem? Até daria para falar que é 38% de margem, mas a gente vai fazer alguns ajustes aqui pra gente não ser tão otimista. Porque aqui a gente tá sendo otimista com a taxa de desconto, a gente tá sendo otimista com o lucro líquido, eu vou ser mais pessimista com o lucro líquido. Vamos pensar, o que acabou com o lucro líquido agora? Não é que acabou, né? Mas o que fez o lucro líquido de CEMIG cair em 15%? Foi a despesa financeira, não foi? CPFL vai investir também, não vai? Então vai ter mais despesa financeira, não vai? A gente não acredita que a Selic vai cair para 5% até 2030. Concorda comigo? Então a dívida vai estar cara. A despesa financeira vai estar cara. Logo, a gente não pode simplesmente simplificar esse lucro líquido e pensar que ele vai crescer sem ter diminuição e impacto da despesa financeira. Então aqui eu vou reduzir 10% do lucro.
até um pouco mais do que 10, vou colocar 6 bi aqui, tá? Vou colocar 6 bi. E agora começa a ficar um pouquinho mais justo. Agora começa a ficar um pouquinho mais justo. Eu ainda poderia ser um pouquinho mais pessimista e colocar um prêmio ao invés de 1, colocar um prêmio de 2, 3. Léo, como que eu avalio isso? É o risco que eu percebo da empresa. Por exemplo, hoje, se eu fosse avaliar CEMIG e CPFL, eu vejo mais risco em CPFL do que em CEMIG, pelo cenário de endividamento que já tá batendo hoje na porta. CPFL ainda não tá batendo na porta, por mais que ela também tenha dívida, pode ser que isso que nós estamos vendo em CEMIG agora, a gente veja em CPFL ano que vem, 2028, né? Então, mais risco em CEMIG hoje. Não sei se você concorda, deixa nos comentários aqui se você concorda, se você percebe mais risco em CEMIG do que em CPFL. Outra coisa, CEMIG tem 0 Tegalong lá na 4, é estatal. Pode ter a cerejinha do bolo de privatização, só que não dá pra você contar com o ovo naquele lugar, né, da galinha. Não dá pra contar. Ah, eu vou investir porque eu acho que vai ser... Não, você tem que investir naquilo que você tem certeza do que realmente é. Ah, mas a CPFL tem controle chinês. Mas isso é um risco para você? Então tem que avaliar muito bem isso. E aí você pode ir ajustando isso, porque depende do risco, você vai exigir um retorno. Ah, eu quero 16% aqui de retorno. Bom, a gente teria um preço teto aí de R$ 48. Ah, não, eu acho que 15% é aqui realmente o suficiente. Na minha opinião tá? Então, jogando aqui esse cenário, a gente teria um preço teto aí de R$ 51. Hoje a cotação tá de R$ 41,89, a gente teria 24% de margem. Absurdo. Em energia isso aqui é absurdo. Ah, eu quero ser um pouquinho mais pessimista, 16%. Beleza, 16% de margem, 48% de preço teto. Vou deixar meus 15% aqui, tá? E vou deixar aí os 24% de margem. Vou salvar preço teto. O bom da Ward, não sei se você já é assinante da Ward ou não, quem entrar na mentoria, você que é aluno da MGD9, inclusive se você não usou seu cupom de desconto, é só você mandar uma mensagem pra mim lá no grupo bate-papo que eu te explico, tá? E pra você que ainda não entrou na MGD9, quem entra tem 50% de desconto na Ward, tá? Então, o bom da Ward é que você clica aqui em Valuation, você consegue ver todos os valuations que os influenciadores já calcularam, né? Então, aqui, se a gente pega de CEMIG, por exemplo, ó, o Luan, do Mirai Invest, que tá usando aqui a Ward para calcular aqui os preços teto, percebe, ele atualizou aqui o preço teto dele em 18/8, e você consegue ver que o preço teto dele aqui é de 10,96. Então, você tá calculando seu preço teto aí, deu R$ 50, pô, vai estar 10 do cara. O meu aqui tá 12,70, mas não tá atualizado ainda, a gente vai atualizar nos valores de hoje, tá? Que a gente vai calcular aqui ainda antes desse... O vídeo já tem 50 minutos aqui, mas vamos calcular antes de encerrar o vídeo. Então aqui você consegue ver tudo, por exemplo, aqui CPFE, calculei aqui, já apareceu, então você consegue ver aqui o meu preço teto, né? Não para você usar como indicação, porque isso aqui não é caso de análise, não é diquinha, não é nada do tipo. Inclusive eu tento te doutrinar nesse canal para você não seguir diquinha. Se eu fosse interesseiro, conflito de interesse de querer te indicar pra você assinar, pra você conseguir ver aqui os preços teto, pra você seguir diquinha e tal, você acha que eu te ensinaria na melhor mentoria do planeta para você ser independente? Você acha que eu falaria pra você, pô, não segue dica, não é só como... Então, pelo amor de Deus, não seja dependente de ninguém. Só de Jesus Cristo você pode ser dependente, né? Que você deve ser dependente. Mas o resto, não espere o Léo gravar vídeo para calcular seu preço teto. O Léo gravando vídeo, você olhar o preço teto, sim, é produtivo para você ver quais são as premissas do Léo, do Joãozinho, do Zezinho, mas você ter a sua própria opinião. É para isso que eu te treino, para isso que eu fico aqui 50 minutos na frente da câmera. Eu até esqueci de ligar o ar-condicionado, tô com calor, que eu tô suando. Eu gesticulo pra caramba, agora vai dar certo. Então você percebe que dá para você sim fazer os seus preços tetos aí utilizando a Ward, que é a melhor ferramenta hoje em dia para você calcular, e você vai ter o suporte aqui, meu e do Luan por enquanto, e daqui uns dias alguns outros analistas participarão aqui também, que a gente tem um crivo bem alto para poder colocar, não é qualquer um que dá para calcular preço teto aqui para você seguir como referência, né? Então tem isso, a gente calculou aqui de CPFE, e aqui, CPFE na Ward, também a gente tem o yield projetivo, né? O preço teto projetivo, que é aquele do Bazin, que muita gente chama de Gordon também, é praticamente a mesma coisa, que matematicamente falando ele já existia há muito tempo, antes do Gordon, antes do Bazin, que é o fluxo de caixa descontado por dividendo. Então a gente desconta uma perpetuidade no dividendo. É meio complexo quando eu falo isso aqui pra você, mas é facinho de você entender isso matematicamente falando. Quando você fica 2 horas comigo, eu riscando na tela pra você entender. Então aqui o que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar aquele 6.6, foi 6.6 mesmo, ó? 6.694, que a gente pegou de projetivo aqui da CPFL, e aí a gente vai colocar aqui o payout que você espera. Ó, se o payout for de 70%, quanto de yield projetivo eu vou receber? 9,71. Então quase 2 dígitos numa empresa de energia, em uma empresa que tem vários braços diversificados, né? Me parece sensato. O preço teto seria 67, porque o dividend yield aqui desejado seria de 6%, que é o que o Bazin preconiza. Em empresa de energia daria pra gente exigir uns 8, daria pra gente exigir até uns 9, tá? Então aqui exigindo 8% de dividend yield, temos aí um preço teto de R$ 50. Aqui é a mesma coisa. Quando eu salvo aqui, você clica aqui em influenciado, você na sua tela, né? Não vai estar esses dados aqui, vai estar para você calcular, mas quando você clica aqui em influenciador, você consegue ver os meus, né? E aí fica como referência. Então a gente tem 19% de margem de segurança no preço teto projetivo para recebimento de dividendos, e aqui no valuation, por fluxo de caixa, 24% de margem, né? Rapaz, interessante, né? Vamos ver como que tá a CEMIG? Então, CEMIG é a mesma coisa. Vamos calcular aqui o valuation. Vamos dar aqui uma
uma investigada aqui em CEMIG, ó, a gente vê aqui que o primeiro semestre teve quanto de lucro? Olha o lucro aqui, vamos pegar o lucro líquido ajustado, tá? Olha o lucro líquido do primeiro trimestre de 2026, 979, então vamos pegar aqui, ó, 979, mais o lucro líquido aqui do segundo trimestre, que foi de 1,1 bi. Então vou somar o ajustado, que é esse que é usado para a política de dividendos, tá? Então 16,5. Então a gente tem 2,09 bi anualizando, multiplicando por 2, que a gente calculou do semestre, anualizando dá 4,191 bi. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é ir lá no valuation, colocar aqui, ó, 4,191 bilhões de reais. Esse aqui é o lucro líquido projetado, né? E aí a mesma coisa, eu vou colocar aqui para 5 anos e vou colocar os 4,5 de crescimento aqui também de CEMIG, tá? Mesmo eu tô sendo justo, igual fui justo com CPFE. Aqui a taxa de desconto, você pode colocar os mesmos 15 de CPFE, eu vou colocar 16 porque eu vejo mais risco aqui em CEMIG, você tem que ter essa maturidade, né? Isso é uma coisa que a gente discute muito. Todas as lives de análise de empresa, a gente discute muito sobre isso na mentoria. Fica aí o último convite desse vídeo para você entrar, a gente vai ter grupo de perguntas comigo aqui, que eu vou abrir para todo mundo fazer pergunta. Aí você faz pergunta, eu te respondo por áudio no dia 27. Dia 31 vai ter live, dia 2 vai ter live de análise de empresa, dia 5 vai ter um workshop absurdo, que a gente vai ficar o sábado inteiro. Vai começar mais ou menos umas 8h30, vai até umas 11 horas, 11h30. Todo mundo para almoçar, depois a gente volta, 1h30, fica até umas 4 horas isso aqui, olhando os principais erros das carteiras aí da galera, tá? Então, para você que já começar a mentoria, ajustando os principais erros, né? Porque a gente tá num cenário de muita oportunidade, faz sentido você deixar dinheiro lá sangrando, enquanto se dá para você usar ele para comprar coisa que faz mais sentido hoje, né? Então aqui a gente já tem mais ou menos o parâmetro do que seria aqui de CEMIG. Vamos pegar aqui o ROI médio de CEMIG. A gente vem aqui, o médio de CEMIG é 16,15. Então vou jogar lá, ó, 16,15 aqui de ROI médio. Taxa de crescimento esperado, vou colocar aqui a média do payout dos últimos anos também, que tá na casa dos 70%, né? Então aqui 57%, aqui distribuiu um pouquinho mais por conta de 2025, a regra tributária, né? E 70%. Então você vê aqui que a CEMIG é mais volátil. Também tem um payout mínimo ali que gira em torno de 50%. Desde 2021 tá distribuindo 50%. Eu vou colocar aqui então o seu 70%. E aí a gente tem aí uma taxa de crescimento muito parecida com a taxa de crescimento da CPFE. Perceba, olha pra você ver o tanto que é importante uma empresa que tem um ROI alto. A gente pegou o CPFE, vou até olhar aqui, ó. Olha aqui o valuation. A gente tem uma taxa de crescimento esperada de CPFE de 4,74, mesmo ela distribuindo 80%. E aqui na CEMIG, para ela ter a taxa de crescimento esperada é igual, a gente tem que ter um payout mínimo. Então aqui eu recebo mais dividendo e a empresa continua crescendo, do mesmo jeito que a CEMIG continua crescendo, só que aqui eu recebo menos dividendo, por conta do ROI, né? Então o ROI é muito importante nas empresas, tá? Um dos indicadores mais importantes, segundo Charlie Munger, que foi o braço direito aí do Warren Buffett. Tem que aprender a analisar, que também não é só olhar o ROI, tem alguns pontos específicos ali de comparação com o VP, com fluxo de caixa operacional, mas você vai amadurecendo. E aqui a gente poderia ser pessimista igual fomos com o CPFE. Ó, lembra que CPFE, o lucro líquido analisado seria de 6,694. A gente tirou 700 milhões. Mais de 10% por conta do esperado aumento de dívida financeira para a CPFE. Será que a mesma coisa vai acontecer com o CEMIG? Vai, né? Inclusive, o projeto de investimento da CEMIG é maior do que o da CPFL em relação ao seu próprio tamanho. Então aqui também daria pra gente tirar aqui uns 10%. Eu vou ser mais otimista com o CEMIG do que com o CPFE, apesar de não dever, e vou tirar aqui 8% desse valor, tá? Então vamos pegar aqui, ó, 4,191 menos 8% daria 3,8 bi. Então vou pegar aqui 3,8 bi. Vou jogar aqui para 5 anos, né? Pra gente ser justo dos 5 anos aqui, de deixar ela crescer 5 anos até jogando a perpetuidade, faz diferença, tá? E a gente teria aí um preço teto de 10,81. Aqui, eu não sei se você percebeu, tem uma diferença nessa base de ações que a gente incluiu agora, porque, por exemplo, aqui no caso do CPFE, não tem essa linha, porque só tem o final 3. Mas, na CEMIG, a gente precisa fazer essa base, porque o final 4 é diferente o preço da final 3, né? Então, depois, se você quiser dar uma estudada aqui, tem bem certinho a explicação aí. A gente tem que fazer o market cap que a gente está calculando, que no caso 36 bi aqui, que seria o nosso market cap aqui somando todo o nosso fluxo de caixa, ele tem que ser dividido por a totalidade de ações que a CEMIG tem. Só que tem um pedaço de CEMIG 4, um pedaço de CEMIG 3. Todas as ações que tem mais de um ticker, né? Tem 3, 4, tem que fazer esse ajuste. Então eu tenho que fazer de conta assim, se a CEMIG fosse tudo final 4, então tivesse final 3, se todas as ações fossem final 4, quantas ações a gente teria? Então a gente teria, hoje a gente tem 2,8, mas quanto seria se fosse tudo 3? 3,3, porque uma CEMIG 3 vale mais do que uma CEMIG 4. Mesma coisa quando a gente for avaliar a CEMIG 3. Não precisa se preocupar com isso aqui não, já tá tudo automático o cálculo aqui para você. É só para o preço teto aqui não ficar de 10,81 para a CEMIG 3 também, sendo que a CEMIG 3 custa 15, né? Aí como é que pode? Eu tenho margem na 4, mas não tem margem na 15. Seria um erro de cálculo matemático. Então aqui eu vou salvar também, ó, PRAL, e aqui a gente tem um upside de 7%. Então perceba, a gente tem um upside aqui na CPFE de 22% e aqui de 7%. Fui mais pessimista em CPFE do que em CEMIG,
E mesmo assim a gente tem um pouquinho mais, um pouquinho não, bastante mais, 3 vezes mais margem em CPFE. A gente vai calcular aqui o preço teto projetivo, vamos jogar aí o payout da empresa de 70%, vamos jogar aqui esse lucro líquido aqui mesmo. Se ela pagasse 70% com esse lucro líquido, a gente teria um yield de 10%, muito parecido com o da CPFE, né? Até um pouquinho mais, o preço teto seria 14%. Se a gente joga mais aqui o real de 60%, daria 8,7% de yield. Então perceba, até daria pra gente comprar aqui, olhando essa casinha aqui de dividendo, né? O yield projetivo de 8,75%, só que faz sentido você olhar também para o crescimento futuro da empresa. Então, na CPFE ficaria de 9,7% de yield, 70% de payout, 8% de dividend yield. Aqui, no caso da CEMIG, 8% de yield, um pouquinho menos de payout, né? Porque vai ter um pouco mais de dívida, daria 8,75%. Então aqui a gente teria 10% de margem e aqui na CPFE 21% de margem. Então estou bem mais otimista com o CPFE do que com o CEMIG nesse momento. Se eu fosse aportar em uma das duas, hoje escolheria CPFE, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários se você também escolheria CPFE ou não, se para você fez sentido esse tipo de análise ou não, se você gosta dessas análises de comparação, porque normalmente eu trago o CEMIG, depois trago o CPFE e você decide por conta própria, né? Isso aqui eu decidi fazer uma comparação para mostrar para vocês que às vezes é muito importante você aprender a fazer esse comparativo de valuation, porque é quando você compara margem com outro, senão você vai comparar, CEMIG tem uma oportunidade, eu compro, mas e se CPFE tiver em mais oportunidade, entende? Então, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal. Tamo junto. Não vacila não esquece de entrar na mentoria, porque vai fechar depois. E é só ano que vem, preço mais caro. E provavelmente não vou ter a mesma energia que tem hoje, porque eu tô fazendo umas coisas loucas, meu amigo, pro MGD9. Se eu engravidar ainda de novo, aí MGD10 vai demorar pra sair, hein? Fica com Deus. Tamo junto.